O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do convencional aqui no canal. Não vou falar sobre teorias ou curiosidades, mas quero trazer uma reflexão para vocês. E calma, não vai ser nada entediante, eu garanto. Muito pelo contrário, vai ser bem interessante. Vocês vão ver. Eu só preciso de uma coisa, que vocês prestem atenção a essa cena. Acorda, meu brother! A nossa batalha só tá começando! Não dá, eu não consigo mais lutar. Eu tinha que salvar todo mundo, mas eu não consegui salvar ninguém! Mesmo assim, o que foi que eles confiaram a você? Você não precisa me responder isso agora. Desculpa, Nanami. Agora está em suas mãos. Nanami, prometo que eu também vou carregar sua parte do sofrimento. Diante disso, eu levanto a seguinte questão: o sofrimento é realmente necessário para evoluirmos como pessoas? A resposta para isso é sim e não. E como viram, eu vou usar Jujutsu Kaisen para ajudar vocês a entender o porquê. Então, vamos nessa. Sabe por qual motivo eu digo que o sofrimento é necessário e ao mesmo tempo não para a gente evoluir? Porque basicamente não depende do sofrer, e sim de como vamos enfrentar essas situações. É assim que vamos obter crescimento como pessoas. E isso varia de cada um. Caso contrário, as pessoas que mais sofrem e enfrentam mais dificuldades seriam as melhores pessoas de todas no final. O que, se pensarmos bem, não condiz com a realidade. Uma frase muito usada em contextos sociais é: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento, mas vamos nos concentrar em uma outra frase mais interessante. A pressão cria diamantes. Os diamantes são pedaços de carvão que suportam todas as adversidades e renascem mais fortes do que antes. Mas o que acontece com aqueles pedaços de carvão que se quebram e não conseguem suportar a pressão? Bem, alguns, sob tanta pressão e estresse, acabam se desfazendo. Todos somos seres humanos únicos e diferentes à nossa maneira. Nem todos temos as mesmas virtudes, nem os mesmos defeitos. Para muitos, viver sob pressão constante pode ajudá-los a alcançar seus objetivos, mas para muitos outros, essa pressão pode destruí-los. É por isso que o sofrimento não nos torna necessariamente melhores pessoas, mas sim a maneira como assimilamos esse sofrimento e o transformamos em um caminho de aprendizado para o futuro. Afinal, se apenas sofrermos constantemente e sempre quisermos seguir pelo mesmo caminho, é provável que essa situação acabe com a gente em vez de nos ajudar. E agora vamos entender o que isso nos relaciona com animes, mais especificamente Jujutsu Kaisen. O sofrimento em si não permite o crescimento, mas sim a adversidade enfrentada com lógica. O sofrimento é uma resposta natural à adversidade, mas não é a única. Às vezes é mais fácil simpatizar com aquele personagem que sofre antes de conquistar algo, ou pelo menos tenta conquistar, já que a maioria das pessoas também passa por algum sofrimento para alcançar suas metas e sonhos. Vou dar um exemplo bem simples para entender o porquê do sim ou não que eu falei antes. Em Jujutsu, temos duas pessoas praticamente iguais, Yuji Itadori e Suguru Geto. Ambos eram adolescentes com um carisma único e o desejo genuíno de ajudar os outros de forma desinteressada, pois esses eram seus ideais. Eles decidem enfrentar todas as situações rodeados por aqueles que amam, com um sorriso que brilha mais do que o sol, independentemente da adversidade. Mas quando a adversidade os supera e os traumatiza, ambos seguem caminhos muito diferentes, seja pela sua personalidade, pela forma como veem a vida ou pelo ambiente em que estão inseridos. Itadori, após testemunhar a morte de Nobara, a morte de Nanami e toda a destruição causada por Sukuna, começa a entrar em crise. Ele simplesmente se quebra, seu cérebro se apaga e ele não encontra mais sentido na vida, já que todas aquelas vidas foram tiradas em parte por culpa dele. Mas é aí que todo chega para ajudá-lo. Ele diz a Itadori que enquanto eles continuarem vivos, seus companheiros caídos não conhecerão a derrota. Pode parecer um pensamento absurdo, mas essas palavras eram exatamente o que Itadori precisava ouvir para se levantar mais uma vez. Ele usou toda aquela dor e sofrimento como uma razão para lutar, uma razão para continuar avançando. Com a ajuda de todo, Itadori entende que não é necessário encontrar uma resposta imediata para o problema, basta não parar de avançar até encontrar o que está procurando. E isso fica bem claro quando todo diz: enquanto a resposta não vem, não pare de seguir em frente. Para nós que vivemos como feiticeiros Jujutsu, esse é o único castigo que existe. Por outro lado, Suguru Geto entra em uma crise por um conjunto de adversidades que o superam completamente. Ele entendeu que a moralidade que tanto defendia a todo custo não fazia sentido, pois a moralidade depende de quem a escreve, de quem a conta e de onde você está posicionado. Essas palavras mais tarde seriam repetidas pelo próprio Mahito. Isso aqui é guerra! Não é uma lutinha do bem contra o mal! É um confronto onde o lado mais forte tem razão! Uma batalha
dos nossos ideais! Afinal, quem dita que Haibara deve morrer lutando? Ou que as meninas sofram punições por possuírem energia amaldiçoada? Ou que Rika deve ser sacrificada? Ou que o forte deve proteger o fraco? Geto usava tudo isso como um motor, como uma razão para a sua vida, acreditando que tudo o que fazia era por um bem maior. Mas com o passar dos anos, essa maneira de ver a vida começou a se desmoronar. Geto foi consumido por sua própria escuridão, devorado por si mesmo. Ele não deixou ninguém entrar em seu vazio e ao mesmo tempo teve o azar de que ninguém tentou entrar. A diferença mais importante entre Yuji Itadori e Suguru Geto é que Itadori teve todo, mas Geto não teve Gojo. Nesse caso, a dor fez Itadori crescer, enquanto para Geto, ela apenas o quebrou. No fim, somos seres humanos, e uma das nossas qualidades mais importantes é a capacidade de poder pedir ajuda. A gente queira ou não, somos seres sociais, e a nossa melhor versão aparece quando estamos em sociedade em um ambiente acolhedor. Assim, podemos sair do abismo mais escuro de todos, mas quando isso não acontece, é provável que sejamos consumidos por nós mesmos, e assim aconteceu com Geto. Por isso, se não conseguimos sozinhos, só precisamos pedir ajuda. Não há problema em receber aquele empurrãozinho necessário para seguir em frente, pois aprendemos com todo que enquanto continuarmos avançando, seguindo em frente, não importa o ritmo, nosso tempo não será perdido. Bem, como eu falei, o vídeo de hoje foi um pouco diferente do comum. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a lição que Jujutsu nos dá sobre dor e sofrimento. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, beleza? Até a próxima!